Boa tarde, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui quem fala é o pastor Almir e mais uma vez nós estamos compartilhando mensagens de Deus para os nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre edificando a casa de Deus. O texto se encontra em Atos, capítulo 7, versículos de 44 a 50. E assim diz a palavra de Deus. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. O versículo 48 diz assim: Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Queridos, em outras versões, a palavra estrado é substituída por escabelo, que quer dizer a mesma coisa. Estrado ou escabelo é um pequeno pedaço de madeira que serve de descanso para os pés. Vejam como o mundo é pequeno diante da majestade de Deus. Vejam como o mundo é pequeno diante do poder imenso do Pai Celestial. E Deus fala como se estivesse surpreso da proposta de uma casa para ele, porque Deus complementa: onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E nós vamos atentar para a frase que diz assim: o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Essa fala de Atos foi de Estevão, que estava explicando as afirmações de Deus no tempo dos profetas. Deus não habitava em casas feitas por mãos no Velho Testamento, não mudou no Novo Testamento e não mudou hoje. Continua a mesma coisa. Deus continua não habitando em casas feitas por homens. Porque, queridos, não é a casa, igreja ou catedral que move o coração de Deus. Não é na casa, na igreja ou na catedral que Deus quer morar. Interessante que grandes líderes espirituais do nosso tempo, homens famosos por fazer grandes pregações, homens que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, continuam lutando e muitas vezes sacrificando o povo para fazer palácios para Deus. E esses palácios, junto com seus líderes, são escandalizados, porque muitas vezes essas construções são edificadas em pedras e não na palavra ou na presença de Deus. Nós sabemos que para uma grande quantidade de pessoas tem que ter realmente um lugar espaçoso, arejado para recebê-los, mas nós temos visto coisas terríveis feitas por líderes espirituais, sejam de grandes construções ou de pequenas. Infelizmente, algumas músicas que nós consideramos de Deus
deveriam ser cantadas mudando a letra. Por exemplo, nós conhecemos a música, o louvor que diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. A letra devia ser mudada em algumas igrejas que têm líderes que deturpam uma palavra de Deus. A letra deveria ser assim: Deus não está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Devia ser cantada assim, querido. Por maior e mais elegante que seja a igreja ou catedral, se não tiver santificação, Deus não está lá. Em Mateus 18:20, tem uma frase que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Esse reunidos em meu nome é reunidos em santificação. É reunidos em palavra de Deus, em verdade. É reunidos em oração. Reunidos para a honra e glória do Pai Celestial. Se não for assim, não é em nome de Jesus. E Ele não estará no meio. Porque Deus ungiu Davi. Porque Deus protegia Davi. A frase diz: Davi que encontrou graça diante de Deus. Porque Davi obedecia a Deus. Porque Davi tinha fé e esperança em Deus. O texto completo da frase diz: mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Esse todavia é porém, Deus não habita em casas feitas por homens. Quer fazer uma igreja grande para receber os irmãos? Faça. Fazer uma igreja grande não é pecado. Pecado é não honrar o nome do Senhor dentro dessa igreja. Quer fazer uma catedral, uma igreja imensa e bonita para realizar missas e cultos a Deus? Faça. Não é pecado. Pecado é não se santificar nem dentro nem fora dessa igreja. Deus avisa: eu não habito em casas feitas por homens. Deus pediu uma casa para guardar a arca da aliança. Deus pediu uma casa para que o símbolo da aliança entre Deus e os homens não ficasse à toa, não ficasse ao relento, não ficasse em qualquer canto de parede ou em qualquer lugar. Deus não habita em casas feitas por homens, porque igreja construída, templos enormes, não era e nunca foi uma garantia de que os homens adorassem ou adorariam a Deus corretamente. Deus não habita em casas feitas por homens, porque Deus não está interessado em construções, mas em transformação do homem. Quando nós dizemos assim, essa é a casa de Deus, é somente uma expressão para indicar que nós nos reunimos para louvarmos, para glorificarmos, para nos santificarmos em nome do nosso Pai Celestial. Um lugar exclusivo de adoração a Deus. Um lugar próprio, onde nada atrapalhe os nossos pensamentos e a nossa comunhão com Deus. Quando nós dizemos no louvor, enche o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência, minha casa e eu serviremos ao Senhor, estamos dizendo, abençoa minha casa através de mim e da minha família. Minha casa eu quer dizer eu e minha família. Estevão acusou aqueles homens que adoravam no templo de serem duros e circuncisos de coração e de ouvido. Acusou aqueles homens de resistirem ao Espírito Santo. Eles estavam no templo, mas Deus não estava junto deles. Eles não estavam santificados. Estevão acusou eles de traírem e matarem a Jesus.
Estevão foi acusado por rejeitar o templo. Ele foi acusado por rejeitar as paredes onde se reuniam pessoas que tinham ódio no coração, que tinham indiferença, que não amavam o próximo. E esse ódio, essa indiferença era liberado para quem não concordasse com eles. E Estevão foi morto. Foi morto por pessoas que adoravam o templo e não a Deus. Estevão foi acusado e morto por falar contra um lugar santo. E Estevão foi morto pelos santos desse lugar. Às vezes, os santos cometem erros infantis, porque se deixam levar pela aparência das coisas. E a aparência é o que mais tem entre as pessoas que adoram templos, pastores e padres. Às vezes as pessoas perguntam às outras por que saíram de uma igreja grande, bonita, elegante, cheia de membros, para uma igreja pequena. A pergunta é: não sente falta não, irmão, da outra igreja? Queridos, são somente paredes. É somente tijolo e tinta. Se não tiver Deus, se não tiver o amor de Deus dentro dessa igreja, dentro desse templo, a gente sente saudade das pessoas que ficaram, são nossos irmãos. Sente saudade de louvar junto, sente saudade dos abraços, dos sorrisos, mas não do tamanho da igreja por ser grande ou bonita. Inicialmente, eu estava na primeira igreja batista. Ela cresceu e hoje tem muitos membros. Fui para Castelo Forte. A Castelo Forte cresceu e também tem muitos membros. Hoje eu estou em Olho d'Água das Flores, feliz da vida, orando pelo crescimento dela. Pelo crescimento dela, tanto físico, tanto de pessoas, como pelo crescimento da espiritualidade, da santificação das pessoas. Eu oro para ela crescer, não para abandonar vocês, mas se for necessário, a minha presença em uma igreja de 5 membros, uma casa que tenha poucas pessoas, eu vou. Se for da vontade de Deus, eu vou. A gente fica falando das cegueiras espirituais das outras pessoas, mas de vez em quando nós temos dificuldade de enxergar uma coisa bem perto de nós, bem diante do nosso nariz. Quem santifica os lugares somos nós, se tivermos Deus em nossos corações. Quem edifica os lugares somos nós, se obedecermos a Deus. Nós somos os canais de bênçãos do Pai Celestial. Casas enormes, templos e igrejas não transformam ninguém. Temos que edificar o nosso corpo, a nossa casa, para sermos edificados por Deus. Sim, nós queremos que a igreja tenha um bom som, queremos ser ouvidos, nós queremos que a igreja tenha uma estrutura boa para acolher os irmãos, dinheiro para pagar a conta, água, luz, manutenção, limpeza, e um bom pastor para nos apresentar bem a palavra de Deus. Mas isso é apenas o preparativo para o principal, adorar a Deus. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Tem um lugar bem pequeno e ao mesmo tempo bem grande, onde Deus pode e quer morar, no nosso coração. Essa é a maior e melhor morada que nós podemos fazer para Deus. E Deus aceita, e Deus concorda, porque Deus chama o nosso corpo de templo, de morada do Espírito Santo. A verdadeira casa de Deus somos nós. Nenhuma parede tem o Espírito Santo e nós temos. Nenhuma parede pode ser santificada e nós podemos. Nenhuma parede pode ser salva e nós podemos. Mais importante do que
A transformação da igreja é a transformação da nossa vida pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo, ou o vosso corpo, é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma pessoa santificada por Cristo, em Cristo, não pertence a si mesmo, mas a Deus. Uma pessoa de Deus não se vende por nada nesse mundo, principalmente por paredes grandes e luxuosas. Você acha que Jesus morreu para o povo construir templos e catedrais? Você acha que Jesus sofreu e derramou o seu sangue para perdoar a igreja ou para perdoar nós? Não devemos ficar admirados com as grandes construções. Jesus morreu, querido, para salvar vidas. Jesus morreu para nos dar a vida eterna, para que a maldade do inimigo não prevaleça sobre nós, para que o ódio não habite em nossos corações, defendendo igreja, pastores ou padres. Se nós, com ódio, defendemos pessoas, não estamos com Cristo. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. A morada de Deus é o nosso coração. Jesus não impôs que você tenha uma igreja enorme para que ele viesse fazer habitação. Jesus quer que nós tenhamos um coração santificado para que ele possa morar junto com o Pai Celestial. Que espécie de casa me edificarão? Vamos responder para Deus o que Deus quer ouvir. Senhor, a casa que nós queremos edificar para ti é a casa que tu queres, o nosso corpo, a nossa vida. Vamos edificar o nosso corpo para Deus morar nele. Ser fiel à palavra de Deus, edificando a nossa vida, transformando no lugar perfeito para Deus morar. Queridos, como diz a palavra, exalemos o bom perfume de Cristo, porque isso edifica qualquer lugar que nós fomos ou estivermos, na igreja, no trabalho, no shopping, onde nós estivermos. O nosso corpo será vaso da nossa aliança com Deus. Deus fez aliança conosco, com a nossa vida. Que nós encontremos graça diante de Deus para sermos ungidos e abençoados. O céu é o teu trono, Senhor. Fizestes as estrelas e o firmamento. A terra se incline para adorar ao Deus de toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?